Lembre-se, existe uma história. Somos eternos aprendizes. Mastermind eu recomendo. É o antes-mastermind e o pós-mastermind. É um treinamento que transforma líderes em mentes de mestre. Fez, entendeu o processo, gravou para sempre. O Grupo Mastermind é especializado em treinamentos de alta performance para aquelas pessoas que desejam melhorar seus resultados. Mastermind é uma expressão mundial utilizada para designar pessoas que têm desempenho superior e, por isso, são pessoas de resultados. Os treinamentos Mastermind baseiam-se no modelo Experiential Learning, uma metodologia desenvolvida na Harvard Business School. São treinamentos formatados para transformar conhecimento em habilidades e atitudes vencedoras. Os participantes recebem ferramentas práticas para aplicação imediata no seu dia a dia. A maioria dos cursos que você participa, ou que você implementa, ou traz para dentro da sua empresa, são cursos teóricos. E no Mastermind é diferente, porque você tem uma associação de conteúdo com práticas, com dinâmicas. Então você aprende fazendo e entende o processo. Entre nossos parceiros e clientes estão a Caixa Econômica Federal, Rodobens, Grupo Votorantim, Calçados Democrata, SBT, Carmen Stephens, Magazine Luiza, Bung Alimentos, SEW Eurodrive, entre outros. A nossa história com o Mastermind iniciou quando um gerente nosso que fez o Mastermind teve uma grande transformação. Aí ele me disse, olha, eu fiz um curso que chama Mastermind e realmente é um curso muito legal e até hoje nós treinamos mais de 200 pessoas e o resultado tem sido fantástico para as pessoas e para a empresa. Eu não tive ainda nenhum registro de uma avaliação que não fosse positiva. Toda essa avaliação altamente positiva. No caso da Caixa Econômica Federal, nós estamos satisfeitos, recomendo sim, sem sombra de dúvida. Seja um sucesso, explore e deixa fluir esse líder que há dentro de você. É fazer e aprender. Vale a pena. É o único e vai continuar sendo o único. Mastermind, novas atitudes, grandes conquistas. Isso aí, pessoal, belo vídeo, né? Eu tenho o grande prazer de ter a Nilza Braga hoje aqui. Tudo bem, Nilza? Fico muito contente porque eu sou fã, no caso da Mastermind, né? Tive a grata satisfação de participar do Mastermind, né? Eu estive lá no Mastermind, no workshop na Bela Sintra, aqui em São Paulo, a seu convite, inclusive. Quero agradecer novamente, te agradeci em outras oportunidades, né? E foi realmente, assim, muito bom, foi enriquecedor, as informações que dali eu saí, e são coisas que, assim, eu não cheguei a fazer, a gente vai conversar aqui sobre isso, mas eu sei que eu agregaria muito mais ainda, né, se tivesse esse contato maior e participasse. Primeiramente, Nilza, eu gostaria que você falasse de você, né? Falasse da sua carreira, como você chegou na Mastermind, a diferença da Mastermind para as outras empresas que você trabalhou. Se você puder fazer alguns comentários. Sim, estamos entre amigos, né? Sim, sim. Oito anos, bastante tempo, né? Hoje em dia o pessoal não fica tanto tempo mais assim nos empregos, né? Por diversos motivos, mas 8 anos já é um... E você não quer sair, você quer continuar, né? Pessoas objetivos. Isso é muito gratificante. Você sabe que
Às vezes isso não estou comparando a caridade, né? Mas as pessoas que fazem algum outro tipo de caridade, elas se sentem realizadas, e a gente, eu digo até mais por você, né? Eu não quero nem me comparar, mas eu sei que o seu trabalho ele ajuda tanto as pessoas que você vê uma mudança de comportamento, que eu imagino que quando você está concluído o seu trabalho, você deve sentir realmente isso, né? Uma sensação de êxtase, uma coisa bem legal, né? Isso faz lembrar a corrente do bem, né? Que você faz bem para uma pessoa e essa pessoa começa a fazer isso em sério, ou seja, vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem. E conhecimento é uma coisa, conhecimento é poder. Agora, quando você começa a passar esse conhecimento, isso se torna sabedoria. É gostoso ensinar, quanto mais, né? Muito bom, quanto mais você ensina, mais você aprende. Verdade. Eu fui no workshop, como eu falei, lá na Bela Sintra, né? E a seu convite. E nesse dia tinha um rapaz, eu achei até incrível. Um rapaz, ele é alemão, né? Falando um português melhor que o meu. Walter. Falando um português melhor que o meu, fiquei impressionado, né? E então você está lá há 8 anos, né? Indo para 8 anos. Formaram muitas turmas, tem crescido o número? Tem crescido muito. Aqui no Brasil, nós já formamos quase 70 mil líderes dentro do Brasil. Tá, é muito gratificante. A Mastermind é o quê? É uma escola? É uma escola de negócios. Escola de negócios. Mastermind é um processo. Certo. Né? A palavra Mastermind é mente mestra. Tá? Mentes em harmonia, em busca de um objetivo principal bem definido. Isto é a síntese da liderança. E o Mastermind remonta da fundação dos Estados Unidos, onde 56 homens se uniram para formar uma nação. E eles colocaram para que todas as pessoas que para lá fossem tivessem 2 pilares. Que elas tivessem oportunidades e tivessem liberdade. Então, Edésio, para que elas pudessem crescer, primeiro, elas tinham que vencer a si mesmas. E segundo, vencer os percalços da vida. Vencer os desafios que a vida lhe propõe. Isso, para todo mundo, né? Com certeza. E graças a Deus que a gente tem os desafios aí para transpor, né? Assim nós crescemos. Assim nós crescemos. Eu li que a respeito de Napoleão Hill, vou só te pedir para você pôr o microfone um pouquinho mais, por favor. Eu li a respeito de Napoleão Hill, e lá também no workshop eu achei muito legal a forma como aconteceu, né? Porque Napoleão Hill chegou até um empresário na época, vou até pedir para você contar essa história. E o que ocorreu a partir daí, né? Foi um encontro, não sei se foi inusitado, mas como foi a história de Napoleão Hill? Então, esse conceito Mastermind começou a se passar de boca a ouvido, e isto chegou num grande magnata do século passado, o Sr. Andrew, uma pessoa muito poderosa, e ficou, mas o que é isso? E quis saber mais. Ele já era um homem de sucesso. E ele queria começar a perceber o que as pessoas fazem de diferente, às vezes tendo a mesma oportunidade, e alguns têm sucesso e outros não têm. Te cortando um minuto, poxa, uma pessoa de sucesso poderia muito bem estar ali tranquila no cantinho dela, né? E de repente lança um desafio desse para o Napoleão Hill. E Exatamente. A partir daí e a continuidade. Encontrou o Napoleão Hill numa festa e justamente começaram a falar sobre esse conceito, né? E Napoleão Hill era um jovem jornalista, tinha apenas naquele momento 19 anos. E o Sr. Andrew lançou para ele um desafio de que ele começasse a fazer uma pesquisa, mas uma pesquisa muito profunda, de forma acadêmica, científica, para trazer esse resultado. O que acontece com essas pessoas que têm resultados e outras não têm resultados? E Napoleão Hill, em menos de 1 minuto, foi visionário e aceitou essa oportunidade para começar a desenvolver esse trabalho. Pelo que eu sei, até o empresário disse, se você pensasse mais não sei quantos segundos, eu mesmo já ia descartar a sua... É verdade, né? É verdade. Está bem informado, Edésio. Aí ele aceitou e foi buscar. Aí ele começou esse trabalho. O senhor Andrew não colocou nenhuma paga para esse trabalho, né? Mas ele viu a importância desse trabalho, né, o Napoleão Hill. E o que o senhor Andrew fez? Entregou uma carta de apresentação. Esta carta abriria todas as portas para todos os empresários, era chegar com esse nome, que era um nome de peso, né? E as pessoas, então, o receberiam.
E assim começou, então, o Napoleão Hill, dentro do seu processo de pesquisa, e ele ficou, Edésio, mais de 20 anos pesquisando pessoas. Quantas pessoas, em média, ele deve ter pesquisado? Pessoas, empresas também, não? Mais empresas, ele foi filtrando em 500 empresas de sucesso, né? E mais de 16 mil pessoas. E o interessante é que dentro dessas mais de 16 mil pessoas, não foram só as pessoas de sucesso que ele pesquisou. Ele foi em presídios para saber o que aconteceu em algum momento da vida daquelas pessoas que elas estavam ali. E ele descobriu, porque se você não entende o fracasso, é importante que você entenda o fracasso para você se preparar melhor para o sucesso, né? E ele descobriu uma coisa bastante interessante, que mais de 80% das pessoas que estavam ali na prisão naquele momento, em algum momento da sua vida, perdeu o autocontrole. E com essa pesquisa, ou seja, dentro de todas as leis do êxito que ele colocou, são 17 leis, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, né? Uma delas, e muito importante, é o autocontrole. E é uma coisa também que até já conversei com você, que as primeiras palavras que a gente fala nos primeiros segundos, né, as que a gente fala por impulso, são as piores, Exato. né? São as que a gente se arrepende. Então, por isso que fala, conta até 10, espera, vai lá, dá uma volta, pensa no que vai falar, mesmo porque aquela própria raiva, a emoção do momento vai fazer você atuar de outra maneira, né? E é verdade. Você sabe que essa foi uma das leis que eu utilizei muito dentro do meu processo da Mastermind, porque eu era uma pessoa muito estressada, dirigia que nem louca, xingando todo mundo na rua. Xingando, até gestos obscenos fazia, né? Não só no trânsito, então perfeccionista, tinha que chegar no horário, então e a gente passa a se dar razão, né? Acha que sim, a gente faz lógico, sai da minha frente que eu estou passando. Sim. Né? Então, quando eu vi que hoje a minha família comenta, os meus sobrinhos, nossa você está tão zen. Bom quando a gente muda para melhor, né? Com certeza, o objetivo é esse. Então, aí você falou, bom, ele descobriu com os presidiários, ele descobriu em relação ao autocontrole que essas pessoas perderam. E em relação às pessoas de sucesso, teria alguma qualidade em comum? Tem sim, Edésio, né? Voltando um pouquinho na pesquisa do Napoleão Hill, ele foi verificando características que se repetiam nas pessoas de sucesso. Então, é como se fossem algumas colunas, algumas vertentes. E ele foi escrevendo isso em fascículos. Depois ele juntou todos esses fascículos e lançou o livro em 1928, que é A Lei do Triunfo. Incrível. Este livro, até hoje, é um dos livros mais estudados sobre liderança no mundo todo. Isso que é um long seller, alguma coisa do tipo? Exatamente. Exatamente. Né? Ele se mantém, sim, entre outros. Né? Ele se mantém atualizado. Ou seja, ele fez uma pesquisa, ele foi muito visionário, ele foi muito lá na frente, ele foi a fundo. Eu vou te cortar. Aí foram 500 empresas, então dá pouco mais de 20 empresas por ano, se a gente tirar uma média, e pessoas, quantas em média? Mais de 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. Aquela época não tinha os recursos de locomoção. Você imagina. Né? Não tinha... Foi um trabalho árduo. Imagina o tempo que ele despendeu, né? Sim. Então, quer dizer, ele abraçou de verdade, porque se a gente pegar esse número de pessoas, esse número de empresas, era trabalho para todo dia. Muito com a trabalho, direto. Trabalho direto. Foi um trabalho bastante profundo, bastante árduo. E sabe que eu imagino quando você faz alguma coisa que você gosta, não pesa tanto. Sim. Você quer ver o resultado. Você sabe, quando você sabe onde você quer chegar, os teus passos são mais suaves. Sim, é passo a passo, é o dia a dia. Bom, aí ele compilou. Exatamente, nas 17 leis. Foi um sucesso, como é sucesso até hoje, mas as pessoas chegavam para ele, Rio, né? Mas como que eu utilizo essas leis para transformar isso em resultado? E foi aí que surgiu o treinamento Mastermind. E a Mastermind se associou à Harvard para desenvolver a nossa metodologia. E a nossa metodologia não é para você chegar lá na sala de aula e ficar estudando, vendo, lendo. Prática. Teoria te dá noção de como fazer. A prática vai te dar a habilidade para fazer. Eu acredito também. É o experiential learning. Não, deve ser de uma forma agradável, né? Sim. Porque senão não teria o sucesso que Com tem, certeza. Né? As pessoas vão e se sentem melhor, vê o progresso, Sim. né?
estimulam o progresso do outro. E voltando no Napoleão Hill, eu sei que ele teve uma passagem com Thomas Edison, né? Que todo mundo muito conhece, interessante. Muito interessante, né? Que aí a gente até lembra da lei, é tirar o proveito do fracasso. Sim. Thomas Edison, tá? Eles inclusive eram amigos, e ele entrou lá no laboratório, o Thomas Edison, ele estava pilhas e pilhas e pilhas de papéis, né? Ele falou, quase nem enxergava ele lá atrás. O que está acontecendo? O que é esse monte de papel aqui? Estas são as experiências que eu fiz e que não deram certo. Como assim? Mas o que você está... Que projeto que é esse? O projeto da lâmpada. E quantas vezes você já fez as experiências e deu errado? Quase 10.000 vezes. Nossa, qualquer um desistiria, né? Exatamente. Né? E foi o que o Hill falou para ele, né? Thomas Edison, para com isso. Você é louco. Quase 10.000 vezes e você continua. E aí ele respondeu, né? Eu desistir? Você que está louco. Agora que eu já sei quase 10.000 vezes que propostas não certo, né? que não fazer, acha que eu vou parar? De forma alguma. Tanto que algumas tentativas mais e ele descobriu, e temos aí a lâmpada da inovação até hoje. E se você for pensar, fazendo uma filosofia, o que acontece? Se tornou sucesso, né? Toda essa pilha de papéis aí, ela se tornou de fracasso, ela passou a ser uma pilha de sucesso, na verdade, né? E você sabe que todas as pessoas, praticamente todas as pessoas em tese que têm sucesso, já passaram pelo fracasso. Acredito. Mas se ela sabe onde ela quer chegar, não importa, Edésio, de onde nós estivermos, você atinge o sucesso. A pessoa vai tropeçar, vai ter dificuldades. E vai crescer. Vão aparecer novos obstáculos. Exato. E ela vai ver o crescimento em cima disso, né? Então, na Mastermind, a pessoa, para fazer um curso, eu sei que vocês têm diversos tipos de cursos. São 12 treinamentos. A gente vai falar mais sobre mas quais os que vocês trabalham lá? Você pode trabalhar a parte de vendas, vendas de alto valor agregado, que tem um foco muito especial nesse treinamento, que não é o foco no cliente, é o foco do cliente. É saber qual a ótica do seu cliente, o que ele pensa, como pensa, o que ele precisa. Aí sim você vai alcançá-lo. Tem o treinamento de oratória para pessoas que precisam mais trabalhar, falar com o público, com mídia, né? Ele vai estar mais preparado para isso, né? Tem o treinamento para gerenciamento de processos, tem o treinamento IAD também, que é a filosofia do sucesso, né? Mas legal as pessoas que quiserem entrar no site, pesquisar mais sobre o nosso treinamento. E hoje nós vamos falar mais sobre o treinamento Lince, que é liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Tá, só uma colocação de todos esses que você falou, tem EAD também? Tem o ensino à distância também. A distância, que é um treinamento maravilhoso, inclusive está se formando uma turma, são 17 semanas, entra muito profundo, porque são 17 leis, e se aprofunda muito, tem tarefas para você ouvir, vídeos, lições de casa, tem prova toda semana, e depois do final ainda você faz o seu projeto de vida. Tá, legal. Então, a pessoa que está assistindo a gente, abre uma outra abinha aí, mas não deixa de assistir, né? Abre uma outra aba e põe mastermind.com.br, no caso, né? Isso, www.mastermind.com.br. Tá, então vamos lá. A maioria das pessoas que procuram vocês, vamos supor, eu participei de um workshop, né? Certo. E a maioria das pessoas que procuram vocês para fazer esse curso, eles procuram por qual motivo? Que a pessoa tem dificuldade de comunicação, ou ela quer crescer no trabalho, quer se dar melhor no trabalho? Qual a maior índice de procura nesse caso? Sim, esse treinamento, Edésio, é para pessoas que queiram estar acima da média, que queiram, independe da sua profissão, ser um melhor profissional, ser um melhor líder. E liderança é situacional. Nós temos muitas donas de casa que vão fazer o treinamento. Por quê? Porque vai trabalhar a inteligência interpessoal, é a sua comunicação, é você influenciando o seu meio, com seu marido, com seu filho, na sua casa, na sua empresa, com seus pares, hierarquia acima, hierarquia abaixo. Você vai trabalhar a inteligência interpessoal, você vai trabalhar vender melhor as suas ideias, vai trabalhar a sua comunicação eficaz, e com a coluna aqui das 17 leis.
Muitos médicos comentaram comigo que estão começando a fazer o curso com vocês, né? Sim. Porque assim, o médico, apesar do status, todo o gabarito, ele é um ser humano como outra pessoa Exato. qualquer. E muitas vezes tem dificuldades, às vezes, de manter um relacionamento interpessoal, ou mostrar, vender a sua própria imagem. Né? Eu conheço médicos aí competentíssimos, mas que muitas vezes as pessoas não sabem, né, de tudo que esse médico já estudou, de onde ele vem, onde ele atua, né? É verdade. Então tem muitos médicos também fazendo. Tem bastante médicos. E o mais interessante, Désio, é que nós trabalhamos pessoas. Para você ter sucesso, para uma empresa ter sucesso, ela precisa de pessoas e processos. Ou seja, e nós trabalhamos. No curso, deixa a insígnia do lado de fora. Exatamente. Nós a pessoa entra para a sala. O seu cargo, se é o diretor, se é o gerente, se é o cabeleireiro, fica do lado de fora. Porque cada profissão tem que ter a sua base de conhecimento. Conhecimento é 15% do sucesso. Nós vamos trabalhar habilidades e atitudes. Porque você pode ter o mesmo conhecimento que eu tenho de alguma informação. O que vai diferenciar quem vai ter sucesso e quem vai fracassar, aliás, não existe pessoas que fracassam, existe pessoas que desistem. Sim. O que vai diferenciar é como você vai utilizar o seu conhecimento através das suas habilidades e atitudes. Muita gente da área de saúde procura vocês? Tem bastante gente. De todas as áreas. De todas as áreas. A gente tem vindo num crescimento bem galopante. Nós já treinamos hoje mais de 70 mil profissionais no Brasil todo e a procura tem sido bastante grande. E o gostoso, nós trabalhamos 80% das pessoas que vêm fazer o treinamento conosco é por indicação do pai, da esposa, do gerente, né, do amigo que já fez o processo e teve resultado. Eu conheço pessoas que fizeram lá o workshop com vocês e assim amaram, né? Estão só esperando uma oportunidade para poder fazer o curso com vocês. Porque vocês fazem também, são itinerantes em algum momento? Ou, por exemplo, vocês sempre em São Paulo, em outras capitais? Não, nós estamos em 22 estados do Brasil. 22 estados. Aqui em São Paulo, tem São Paulo, Campinas, aí pelo interior. De Campinas. Exato, né? Aqui em São Paulo, olha, nós estamos ainda para esse final de ano com formação de turmas em Moema, na Vila Prudente, em Mauá. Na região São Paulo capital, nós temos uma turma de segundas-feiras em formação, uma de terças-feiras em formação, uma de quintas-feiras em formação. Sábado agora começa uma turma. Legal. O trabalho é constante. Bacana. Então vamos lá. Eu chego para fazer um curso com vocês, né? Pelo que você me falou, são 48 horas de aula, né? Exatamente. Então, esse treinamento, vivem 48 horas, divididos em 12 encontros de 4 horas. Ele é vivencial, presencial e acaba sendo personalizado para você. Porque já na primeira sessão, você preenche o seu plano de desenvolvimento pessoal, onde você vai colocar para a gente quais os pontos mais importantes, o que você está buscando nesse treinamento. Tem o seu instrutor, tem uma equipe de apoiadores, onde os apoiadores vão apadrinhar um grupo de participantes. Então, ele vai ser acompanhado não só em sala. O seu apoiador, o seu padrinho ou madrinha vai fazer contatos com o participante para saber quais as técnicas que você está utilizando, em qual situação, está fácil, está difícil e qual é o resultado. O nome do jogo é resultado. Então, vamos lá. O próprio aluno, ele também começa já interagindo. Ele já coloca onde ele quer melhorar. Ele preenche o seu plano. O PDP dele vai acompanhar durante todo o processo. PDP? Em vários plano de desenvolvimento pessoal. Então, ele coloca para a gente, em vários momentos, esse plano de desenvolvimento vai vir para a mão dele, novamente, para ele fazer mais anotações. O seu padrinho ou madrinha acompanha. Sim. Tá? O que ele quer, como que ele quer, e como está aula a aula, como é que foi, qual foi o tipo de apresentação, os desafios, como que foi a apresentação dele, qual foi o desenvolvimento. Ele é acompanhado o tempo todo. Então, vamos lá, ele vai colocar ali. Mas tem coisas que ele, por algum motivo, não coloca, talvez por vergonha, ou ele não coloca e vocês acabam detectando? É muito natural isso. Às vezes, quando ele preenche, metade do treinamento, Edésio, nós vamos trabalhar o participante, em todas as áreas do processo da saúde. Né? Então, muitas vezes, por isso que metade do treinamento é conheça-te a ti mesmo.
Tem coisas que ele não sabe que ele precisa, ele vai descobrir durante o processo do treinamento. Às vezes ele coloca na primeira sessão, eu preciso desenvolver autoconfiança. Nós vamos trabalhar. Sim. Até o final do treinamento. E no decorrer do tempo ele fala, poxa, eu preciso também controlar as minhas preocupações, eu estou ficando doente. Porque isso carro também, travado não anda. É verdade. Gera um processo psicossomático também para desenvolvimento de doenças, patologias em geral, né? Sim. Muita preocupação. Por isso que nós temos um índice de satisfação de 97,8%. Nossa. De cada 4 pessoas que fazem um treinamento, 3 comentam que tiveram muito mais do que estavam. Superou muito a sua expectativa. Então, ele vai achando que ele precisa só de uma coisa. Eu vou desenvolver só isso. Né? E ele começa a trabalhar todas as leis do êxito, e o objetivo é esse, trabalhar os seus desafios, depois expandindo. E isso é feito em aula e também expande para a sua vida pessoal no dia a dia. Na né? vida pessoal, na vida profissional, o treinamento é prático justamente por isso. Desses 12 encontros, temos um intervalo de 1 semana. Ou seja, se você está na turma de segundas-feiras, você vai ser 12 segundas-feiras. Se é na de terça, 12 terças-feiras. Tá? Por quê? Você faz o laboratório junto com o seu grupo. Você treina o conhecimento das técnicas, das ferramentas, são sempre através de dinâmicas. E depois você assume um compromisso também perante o seu grupo de aplicar essas técnicas, de experimentar. Você não precisa acreditar. Legal, aqui no laboratório foi tudo bem. Vamos ver lá fora. É lá que você vai aplicar. É lá que você vai experimentar, porque é lá que você precisa do resultado. É na sua vida profissional, é na sua vida pessoal. E aí você já traz isso em forma de resultado para fazer a troca de informações, de experiência com os participantes. Aqui é uma pequena curiosidade. Tem gente que fala assim, vou fazer esse curso para sair jantando todo mundo na empresa, né? Vou passar por cima de todo mundo, vou descobrir como é que eu faço para chegar antes de todo mundo. Tem também, né? Olha, Désio, você tocou num ponto bastante interessante. E eu vou citar 2 coisas para você. Liderança não tem ética. Dinheiro também não tem ética. Comenta, por favor. Isso aí. Sabe por quê? Por exemplo, liderança. Tá? Você trabalha, são ferramentas que você desenvolve. Tá? Vou te dar. Gandhi foi um líder. Sim. Hitler foi um líder. Cada um de lados bem opostos. Né? E o dinheiro, ele tanto vai para uma grande empresa, como ele vai para o bandido. Depende de como você trata. Então, o dinheiro não tem ética. Você vai trazer isso para você. Né? E a ética é você que tem que ter. Sim. É de acordo com a sua ética, é a forma como você vai utilizar as ferramentas. Então, tem de tudo. Tem as pessoas que chegam lá assim no treinamento, né, só querendo ir na vantagem. Aí ele descobre que liderança é feito com pessoas. Que liderança não é só você crescer. Porque se você não formar pessoas que ocupem o seu lugar, você não cresce. Se não tem ninguém preparado para ficar no seu lugar, como é que você vai ser o gerente? Como é que você vai ser o diretor? Como é que você vai ser o empresário? Então, você tem que trazer pessoas do seu lado. Você tem que agregar pessoas com as suas ideias. Você tem que vender e trazer as pessoas para a sua maneira de pensar. Né? E aí, cai a sua máscara e muitas vezes muda o seu objetivo. Mesmo porque se você também não tiver esse comportamento, que é um princípio básico, você começa a perder pessoas também. Exatamente. Né? E muita empresa perde funcionário por causa do líder imediato. Né? Direto. A grande maioria das empresas que dispensam funcionários, dispensam pelo comportamento inadequado. Muitos ótimos funcionários saem das suas empresas pelo comportamento inadequado dos seus chefes, dos seus líderes. Então, se você consegue trabalhar a harmonia, né, buscando um objetivo, e muitas vezes você precisa dizer não para alguém, mas como você faz é que vai fazer toda a diferença. Então, tenha habilidade para dizer não. E o treinamento vai trazer todas essas ferramentas de você influenciar pessoas, de você vender as suas ideias, de você controlar suas preocupações, de trazer as pessoas para a sua maneira de pensar.
É isso. Uma coisa que eu vi lá no workshop eu achei muito interessante foi que a gente hoje em dia tem o hábito de não conversar mais com as pessoas, né? No dia a dia, inclusive, né? Você sentar numa praça, se sentar alguém do seu lado, você já fica desconfiado. Pô, esse cara quer me roubar, quer... Ou, vai mantendo distância. Você vai mantendo distância, né? E isso também é um facilitador no curso, né? Com certeza. A gente vai te dar ferramentas de como desenvolver conversas, né? Porque a vida é conversa. A vida é feita de pessoas. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, ninguém cresce sozinho. Você pode até morar em algum período, morar sozinha, mas você precisa de pessoas. Então, e você tem que saber conversar, você tem que saber uma coisa que a gente coloca no nosso treinamento, Edésio, saber ouvir. Porque tem gente que só fala, né? Fala o tempo todo. Ouvir é muito importante. E quer impor a sua opinião também, né? Exato. Tem pessoas que você começa a falar, tá bom, legal, joia, tá? Só para essa pessoa parar de falar, na verdade. É verdade. Que a opinião dela é a que impera normalmente, né? E só a pessoa quer falar, não é verdade? É verdade. É o que você falou, o ouvido, né? A gente aprender a ouvir, para aprender a raciocinar. Volta ali onde a gente estava falando sobre não dar resposta de pronto, principalmente sobre fortes emoções, pensa né? Antes. A gente sempre está pensando. Eu tô com uma lista aqui, as leis do êxito, né? Certo. Então tem a enumeração de 17, né? Eu acho que vai ser difícil a gente falar de todas aqui. Verdade. Mas você falou sobre confiança em si mesmo, né? Tem aqui o hábito de economizar. A gente vive num momento diferenciado. Uma geração mais nova, inclusive, não está acostumada com o que a gente está vivendo hoje. Eu passei já outras situações. Lembro até da época do governo, que era um governo militar. Mas o pessoal mais novo não tem contato com esse estilo de vida que a gente está passando agora. Então, o hábito de economizar também é importante aqui. É importante. Essa é a quarta lei. A primeira lei tem um objetivo principal bem definido. Sim. A segunda lei, criar um mastermind, ou seja, primeiro você tem que ter o seu desejo ardente do que você quer ter, onde você quer estar, o que você quer ser, e aí quem são as pessoas que você vai compor para atingir esse objetivo. Porque muita gente pensa, vou te cortar, tem muita gente que, não, eu quero ser empresário, mesmo porque falar que é empresário já é um grande, né? A pessoa já se acha, eu quero ser empresário, mas poxa, não faz um planejamento, não pensa nisso, não organiza nada para chegar a esse objetivo, né? Então, por isso que já no primeiro, você ter o seu objetivo principal bem definido, e a gente trabalha muito também dentro do treinamento, você fazer a sua visão estratégica, que é você saber como fazer, fazer o seu planejamento. Tudo que existe no mundo, no universo, primeiro esteve na mente de Deus. E Ele criou os mares, os animais, as florestas, tudo com tudo diverso, com várias espécies, né? E Ele viu que era bom. E tudo que existe no mundo esteve primeiro na cabeça de um homem. Ou seja, você esteve, é uma frase do Napoleão Hill, se você pode imaginar, você pode realizar. Então, aí você vai ver, para realizar planejamento. Quando a gente faz um planejamento, ou seja, passo a passo, o que eu quero, como eu vou fazer, quem vai estar junto comigo. E isso me fez lembrar agora, Edésio, de falar, né, passado, presente e futuro. O presente é o caminho para você alcançar o sucesso. São os passos de hoje, os passos de amanhã que vai fazer a trajetória. Você está, na verdade, né? Exatamente. Até para um próprio planejamento, você está pensando no futuro, mas você está agora, você está no presente, né? Planeje o seu dia hoje, faça um inventário no final do seu dia para saber o que você fez de bom. É importante o que você pode melhorar no dia seguinte. Mas vamos chegar lá. Confiança em si mesmo é a terceira lei. Acredite em você, acredite que você pode. Capacite-se para fazer, invista em você, em conhecimento, em treinamento. E a quarta lei, o hábito da economia. Às vezes as oportunidades chegam para a gente e você deixa passar porque você não criou um lastro, você não tem dinheiro e muitas vezes está endividado. E muitas vezes você não tem o dinheiro porque você usou de uma má forma, inadequada. Né? Uma forma inadequada. A grande maioria das pessoas não percebem. E, às vezes, se tiver que escrever onde gastou o seu dinheiro, não sabe. Verdade. Um dinheiro grande, você sabe pontuar, foi aqui.
os pequenos são mesmo, desprezados e é onde ele vai pelo ralo. Agora não se usa mais tanto talão de cheque, né? Mas eu sempre comentava o seguinte, que aquele canhotinho do cheque que tinha um valor mais alto, você lembrava. Sim. Mas aquele monte você vai caçando. Onde que foi? Foi tudo em cadê? Que superava aquele grande. É verdade. Você nem lembrava, nossa, paguei isso, paguei aquilo. E muitas vezes besteiras, né? Na verdade. A grande maioria. Se a gente começar a criar o hábito de se perguntar, eu realmente preciso? Tem que ser agora? Né? Eu posso? Porque se você estiver no cartão de crédito, devendo, se você tiver no cheque especial, entrou no vermelho, é dívida. Então você não pode. Aí você vai começar a uma falsa realidade. Você vai começar a dar dinheiro para o banco. Dá dinheiro, com certeza. Ele vai te adorar. Isso, o né? dono do banco vai te adorar. O gerente vai te amar. Ele está ganhando muito. É verdade, ele está ali para isso. Muitas pessoas podem até estar pensando, escutando você falar, pensando, poxa, mas o dinheiro é meu, eu vou gastar da maneira que eu quero. Mas o resultado vai ser justamente esse. Exatamente. Né? A grande maioria das pessoas ficam pensando primeiro em se aposentar, trabalhar para se aposentar. Parece que a aposentadoria passa a ser um objetivo. Né? E é muito triste isso, Edésio, porque o objetivo da vida é viver de forma plena. Sim. O seu trabalho é para alimentar áreas da sua vida pessoal. As pessoas precisam ter projetos pessoais grandes. Aí ela vai se dedicar para o seu trabalho, para poder alimentar essas áreas da sua vida, o seu lazer, a sua família, as suas conquistas. É mesmo porque isso aí me remete aqui o pensamento, você falando várias coisas. Uma, a aposentadoria vai vir quando você tiver com uma idade avançada. Fora isso, a não ser que você tenha um problema físico, você tem que se aposentar mais cedo. Então, quer dizer, a aposentadoria não deveria ser o objetivo para ninguém, na verdade, né? É um complemento, vai vir em algum momento. Exatamente. Você não vai estar com uma qualidade de saúde provavelmente igual ao que você tinha quando era mais jovem. Então, ela não pode ser um objetivo, né? Tem um detalhezinho interessante disso, né? O nosso cérebro, de que forma que ele reage? Se você sempre estiver fazendo coisas novas, né, diferente, se você fizer uma coisa diferente todos os dias, ele vai se habituando às mudanças. Então, ele não sofre tanto impacto com uma mudança. Se você começa a trabalhar pensando na sua aposentadoria, né, o seu cérebro começa a te matar antes do tempo. Porque quem para, morre, está se matando. Né? Então, se você está pensando lá na frente, eu vou parar. A vida é movimento, a vida é ação. Então, você começa já a se preparar para ficar doente. Você já está parando hoje. Hoje, as pessoas sem objetivos, né, que não sabem, que não têm o seu desejo ardente para fazer a coisa com amor, com vontade mesmo, né, essas pessoas vão sim, na segunda-feira, trabalhar com desânimo. Eu ia até fazer um outro comentário que eu acabei esquecendo, você me lembrou. Isso remete também ao seguinte: a pessoa que está com esse objetivo já de parar, de trabalhar lá na frente, ela não trabalha com prazer, provavelmente. Exatamente. Né? As pessoas às vezes ficam depositando o sucesso, a felicidade no futuro. É hoje. Seja feliz hoje. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Amanhã, gratidão. Mais um dia, mais uma nova oportunidade para ser o meu melhor dia. Ou seja, se a cada dia eu fizer desse dia o meu melhor dia, eu estou num processo crescente de evolução e isso me ajuda a ser feliz. Eu não preciso chegar lá para atingir a felicidade. A felicidade é hoje, é o agora. Legal. Eu sei que teve uma grande empresa, vou pedir para a Andréia rodar o vídeo, teve uma grande empresa que, inclusive, não costuma citar nomes, né, de empresas que prestam serviços para ela. Então, eu achei até inusitado, né? É verdade. Vou pedir para o pessoal mostrar agora, por favor. De tão bom que foi o resultado e ela fez a propaganda de graça. Chefes, gerentes e diretores da rede amazônica participaram de um treinamento sobre liderança. O encerramento foi nesta quarta-feira.
O momento de receber o certificado é também a hora de um discurso, resumo de 1 minuto sobre o que aprendeu durante o treinamento. Na sala estão chefes, gerentes e diretores da Rede Amazônica, que durante 10 dias participam do Masterminds, onde desenvolvem qualidades necessárias a líderes. A ideia é mostrar que todos têm virtudes que precisam ser aprimoradas. O Mastermind é, de fato, um curso de preparação, um processo, um desenvolvimento pessoal. O foco do Mastermind é a liderança, a inteligência interpessoal e a comunicação eficaz. Na realidade, o objetivo é fazer com que nós afloremos de dentro para fora aquelas qualidades que nós já temos como líderes e não sabíamos. Esses 10 dias de curso me ensinaram coisas que eu nunca imaginei que fizesse a diferença. Principalmente a forma de se expressar, o entusiasmo com que você tem que agir sempre. O curso me ajudou a ser uma pessoa, a construir uma mente mais consolidada e a ter ações mais construtivas e positivas. Nós somos os nossos hábitos, não tem nada o que esconder. Então, se a gente cria bons hábitos, certamente nós seremos bons. Tolerar mais, entender mais o próximo, né? E contribuir para o próximo também ser maior, que ele também nos ajuda a ser maiores. Ou seja, a Rede Globo, né? Exatamente, exatamente. Um dia a gente chega lá. Tão extraordinário que eles mesmos publicaram. Então, não só publicaram a reportagem, né, falando do trabalho, mas o nome da própria empresa, né? Sim, exatamente. Poxa, que bom, parabéns para você e parabéns para a empresa também, né? Tô vendo que você tem um livro. Isso, esse livro eu trouxe para você. Opa, tá? obrigado. É A Lei do Triunfo para o Século XXI. Nós fizemos uma releitura do livro A Lei do Triunfo, que eram mais de 700 páginas, que é uma leitura, Napoleão Hill. Isso, do Napoleão Hill. Então, era uma escrita já mais do século passado. Então, o que a Mastermind fez? Até para testar também todas as ferramentas, né? Com uma linguagem mais nossa, com exemplos de brasileiros, empresários brasileiros que também teve sucesso, e esse fica muito mais fácil para todo mundo ler, uma leitura muito gostosa. Poxa, Nilza, agradeço, porque quando eu fui no workshop, lá fiz a figuinha as 2 vezes lá, né? mas acabou não dando, outra pessoa ganhou, agradeço muito, viu? Esse daqui faço questão de ser o próximo livro agora a ler, porque adoro ler particularmente, né? E eu te fiz uma pergunta enquanto passava o vídeo, que era assim, acabou o curso, a pessoa, lógico, tem aquele momento de motivação. Sim. Com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, essa pessoa mantém, ela continua pondo em prática o que ela aprendeu, ou a tendência é aquele eu interior, aquele negócio engolir a pessoa de novo? É muito interessante, Edésio. Quando uma pessoa vai numa palestra, num workshop, né, ela fica sensibilizada. Então ela sai de lá motivada, cadeira, lá, né? Beleza, né? Só em questão de dias, isso já cai no esquecimento. Por isso que a Mastermind é espetacular, porque ela é um processo, é mudança de hábitos. Por isso que a pessoa fica conosco 12 sessões por 3 meses. Nesses 3 meses é o tempo necessário para mudança de hábito, para você incorporar uma nova informação e colocar isso em prática. E ainda nós temos, os grupos se encontram, a troca de informações. A Mastermind realiza todos os anos um encontro também de todos os seus Mastermind, que é o Mastermind Eu Sou. Teremos, se eu não me engano, agora em outubro. Então, a gente sempre vai utilizando dentro dos encontros, aplicando leis, com palestras. Cada um traz, né? Puxa, o que aconteceu com você? Olha, eu apliquei tal lei, e troca essa informação, ou seja, é um processo, Parece crescimento. Até filme americano, que o pessoal se encontra bastante tempo depois, muito gostoso, né? muito gostoso. Trocar informações. É verdade. Mas você sabe que as boas informações, as que fazem diferença na nossa vida, por exemplo, as que a gente aprendeu com os nossos pais, né, com o pai e com a mãe, a gente tem bem guardada e sabe que tem que aplicar, né? Sim, a gente sabe, são poxa, eu aprendi isso daqui, conceitos. Né? Então, ou seja, aprende em casa, aprende no trabalho, com amigos, aprende também o que não se deve fazer, na verdade. E no caso com vocês, eu acredito que deva assim levar e se deparar em algum momento, falar, poxa, eu aprendi no Mastermind que isso aqui eu devo fazer de tal maneira. Você se policia, você, aí o que acontece é você aplicar o conhecimento consciente, com
ciência, com o saber de como fazer. E como você sabe, você se transforma e você fez uma gafe, você fala, uau, opa, já dá o alerta e vamos corrigir a rota. Verdade. Nilza, a gente acabou não conseguindo falar muita coisa que a gente esperava, né? Porque o tempo voa, né? Quando tem um assunto bom assim, principalmente. Eu queria pedir para o pessoal que quiser conhecer melhor o Mastermind, você, o seu trabalho. Eu passei, inclusive, aqui já em outras aberturas, né? Eu passei o seu celular, acho que até decorei 7754, alguma coisa ou não? 972494787. Então, vamos lá. O telefone do meu escritório é 3592-8089. Fácil. Quem quiser saber maiores informações também pode escrever para o meu e-mail, que é nilza@mastermind.com.br. E querendo saber mais informações, entrar no nosso site www.mastermind.com.br. Eu tenho certeza de uma coisa: a pessoa que entrar buscando informações, ela não vai se arrepender, não só pelo conhecimento ali no próprio site, né, ela vai criar o interesse. Quando conhecer vocês também, eu sei que vai se interessar muito mais. Repete, por favor, o telefone que eu te embaralhei, eu falei na hora junto aqui. Repete, por favor. Do escritório é 3592-8089 e o celular é 97249-4787. E eu tenho 2 presentes para a sua audiência. Opa, vamos lá. As 3 primeiras pessoas, né, que fizerem contato amanhã para saber do treinamento, vai ganhar uma bolsa de 20%. Poxa, que legal. As 10 primeiras pessoas, né, que tiverem interesse, eu como coach vou dar de graça uma sessão de coach. Vamos agendar lá no nosso escritório, já toma um café com a gente também, e ganha um mapeamento das competências para que a pessoa possa visualizar onde estão os seus desafios, onde estão os seus pontos fortes. Tá, a pessoa te manda um e-mail, então? Pode mandar um e-mail, pode telefonar e a gente agenda. Tá, então repete para as 2 primeiras pessoas. Para as 3 primeiras pessoas que fizerem contato amanhã, que se inscreverem no treinamento Mastermind, vão ganhar uma bolsa de 20%. E para os 10 primeiros, vai ganhar um mapeamento de competências. Uma sessão de coach de 1 hora. Nilza, obrigado. Quero agradecer a sua presença. Agradeço. Foi muito gostoso, muito bacana a conversa. Vamos ver se a gente consegue também marcar outro dia para a gente dar sequência. Vi que são 17 ali, né? Você chegou até a 4ª porque eu ainda chutei. Você assim. sabe que tem um amigo nosso, instrutor, que ele comenta assim, você fala de um assunto e ele fala, isto já dá uma palestra. E você pega cada ponto e isto já dá uma palestra. Tá joia. Pessoal, quero agradecer a todos. Quero agradecer agora a Nilza e o pessoal público. Né? E semana que vem estaremos aí novamente, sempre falando sobre assuntos, porque é relacionado à saúde também. Então a gente vai estar semana que vem com um especialista. Se não me engano, o Rodrigo da Nieto Senetiner também vai vir aqui com alguns médicos falar sobre a Nieto Senetiner. Tá joia? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até semana que vem.